cliente trouxe uma objeção. E agora? Será que eu abandono a venda para não parecer que eu tô insistindo? Para não parecer que eu tô precisando de cliente? Será que eu insisto? O que fazer? Nesse vídeo eu vou te contar como lidar com as objeções do cliente, mas não só lidar, como lidar para vender mais. Primeiro é importante a gente entender o que não fazer, porque quando estamos diante dessa situação, principalmente uma situação que ninguém, como profissional, empreendedor, gosta, uma coisa assim que a gente, nossa, que delícia, né? O cliente trouxe uma objeção. Então, a gente já tem que estar preparado e saber o que fazer. E para te contar o que você pode fazer, eu vou te contar primeiro o que não fazer. Como não lidar com essa situação? Primeiro ponto, não levar para o pessoal. Quando a gente leva um não, porque quando você não sabe quebrar a objeção, você acha que a objeção é um não, não é. Mas quando você leva um não, nós, como seres humanos, temos uma tendência a talvez dar uma desmotivadinha, a talvez ficar um pouco abalado, e ok, tá tudo bem. Inteligência emocional não é não sentir, tá? Mas primeiro ponto, não levar pro pessoal, porque se a pessoa, o profissional no dia não tá com a autoestima muito boa, o dia não tava tão bom, a pessoa tende a achar que o problema é ela, tende a achar que ela fez alguma coisa errada e não necessariamente. Então, primeiro ponto sobre objeção, não levar para o pessoal, ok? Segundo ponto, não se abalar e não abandonar a venda. O que é abandonar a venda? Por desconhecer o que de fato é uma objeção e como lidar com ela, muitos de vocês acham que a objeção é um não ou um impedimento para compra e acabam apenas falando, tudo bem, qualquer coisa estou à disposição. Só que na prática isso é abandonar a venda. A pessoa chega, você apresenta, a pessoa quer comprar e isso é tirar pedido, né? Ou a venda no marketing foi tão boa que ali ela não precisou, você não precisa negociar, apresentar, ofertar, enfim. Não, você precisa entender que ali você vai começar a vender, justamente na dúvida, justamente na objeção, justamente no interesse, na explicação. Então, não se abale e não abandone a venda. Como não lidar? Sendo rude ou sendo grossa. E isso está ligado a você levar para o pessoal. Mesmo quando o cliente diz que está caro e você sabe que, caraca, eu tô cobrando menos ainda para tentar vender, não é para você levar para o pessoal, porque não é sobre você. É a percepção de valor que ela tinha diante do que foi apresentado para ela. E isso, autorresponsabilidade. O que você poderia ter feito diferente na sua imagem, na imagem do produto, do serviço, na apresentação, no Instagram? No que? Atrair a pessoa certa? O que você poderia ter feito diferente para que isso não acontecesse? As objeções, inclusive, elas podem ser evitadas, tá? Não só quebradas. Então, primeiro ponto, como não lidar? Não ser rude ou sendo grossa, não levar para o pessoal e não se abalar e não abandonar a venda, ok? Já sabemos o que não fazer. O que você vai fazer para lidar com a objeção? Primeiro, entender, porque pensamento gera um sentimento que gera um comportamento que gera um resultado. Se a gente quer mudar o resultado, quebrar objeções e vender o nosso comportamento, a gente precisa mudar o sentimento em relação à objeção. Eu te falei para não levar para o pessoal, ok. Para não se abalar, ok. Mas o que eu vou pensar para isso não acontecer? Vou forçar? Não. Você vai entender o que é o que não é uma objeção. O que não é uma objeção? Objeção não é não. Objeção não é impedimento para compra. Então, exemplo, se eu falo para você agora, use a técnica X para quebrar a objeção. E você fala assim, ai, calma, mas eu não gosto de insistir para vender. Isso é crença. Quebrar a objeção não é insistir, com técnica não é insistir, só insiste quem não sabe vender. E objeção não é não, então não é insistência, ok? Então grave isso. Objeção não é não e não é um impedimento para compra. Objeção, o que é? Na prática, é uma justificativa que o cliente dá para não fechar com você. Exemplo, não tenho interesse, está caro, vou pensar, vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa, não tenho dinheiro, não tenho tempo, certo? São as mais comuns. E a justificativa é o que ele fala, mas não necessariamente é verdade, é ou não é? Às vezes o cliente ele mente para você. Então, o que é a objeção mesmo, a fundo? Não só as falas, mas o que significa? Objeção é o interesse que o cliente tem, que contém dúvidas. E é tua responsabilidade e objetivo deixar o cliente sair dali sem dúvida alguma. É tua responsabilidade tirar todas as dúvidas dele. E é uma oportunidade para você. É uma oportunidade de elevar o nível da negociação e mostrar o valor daquilo que você vende. Não só o valor, mas quando você mostra que você sabe negociar, que você sabe falar com confiança daquilo que você vende, que você tem argumentos para isso, isso te gera credibilidade, aumenta a tua autoridade e demonstra que vale a pena o cliente confiar em você, ok? Próximo ponto para lidar é entender qual é o real motivo da dúvida. Qual é a verdadeira dúvida? Porque o cliente mente. Às vezes ele não confia em você.
mas para não te constranger vai dizer que não tem dinheiro, quando você sabe que ele tem. Às vezes ele não tem dinheiro e tem vergonha de contar que não tem dinheiro e vai dizer, vou pensar, é ou não é? Então, por exemplo, eu que ensino para todos os meus alunos as falas, né? Todos os meus mentorados sabem, as falas de quebra de objeção, não adianta pegar a objeção, exemplo, não tenho dinheiro e vou falar isso. Se eu preciso descobrir primeiro se ele não tem dinheiro, será que ele não tem dinheiro ou não é prioridade? Ou é a forma de pagamento? Ou outro motivo que eu ensino. Então, você vai pegar a objeção, usar a técnica que eu ensino, descobrir se é verdadeira e assim usar a técnica para quebrar. Como é que a gente faz o próximo passo? Ok, Cal, eu entendi que o cliente ele mente para mim, como eu já menti, eu sei que você deve ter mentido também. E você vai agora entender se é verdadeiro ou não. Como é que você vai quebrar se você não souber se é verdadeiro? E agora a gente vai minimizar a objeção. Por quê? A objeção é uma dúvida que para ele está pesando mais do que o ganho que ele pode ter com aquilo. Porque todo produto, ele resolve um problema ou proporciona um prazer. E ele ainda está vendo que o peso, ou seja, a dúvida, ainda está maior do que o ganho que ele pode ter. Então aqui o teu objetivo é trazer clareza, que os ganhos que ele vai ter nem se comparam com esse motivo que está fazendo com que ele não avance. E aqui eu vou te falar uma coisa que, olha, se você prestar atenção e estiver atento, vai cair muita ficha para você. Os argumentos do cliente para não fechar com você, normalmente, são justamente os motivos pelos quais ele deve fechar com você. E eu vou deixar você com essa reflexão. Só que eu vou fazer um pouquinho a mais ainda para você. Esse vídeo, se você estiver atento e cumprir esse passo a passo, você já vai avançar muito na quebra de objeção. Mas eu vou deixar aqui embaixo um material, os códigos da quebra de objeção, que eu uso no meu negócio e eu ensino para os meus mentorados para você aplicar no seu negócio e também aumentar as suas vendas, sem precisar mais ficar se frustrando por não saber quebrar a objeção do cliente. Então clica aqui no link, baixa esse material e depois vê se segue o canal, né? Até porque eu vou fazer outro vídeo como esse, vou disponibilizar mais materiais como esse, você vai ficar de fora? Não, né? Então clica aqui para se inscrever, se inscreve para acompanhar tudo. E se fez sentido para você, se caiu ficha para você aí também, conta para mim nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.